Chega aquele momento que nós precisamos carregar ou salvar dados com o XJS. E é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, meu nome é Daniel e eu falo em nome da BSource. Nós estamos com uma série sobre XJS aqui no YouTube e você é o nosso convidado para se inscrever no nosso canal, se você não for inscrito, e nos seguir nas nossas redes sociais. Então, vamos para o conteúdo. Nós vamos falar sobre pacote de dados com o XJS e qual que é a ideia aqui para você entender. O XJS ele tem alguns pilares para você poder manipular o dado. O primeiro pilar é o model. Sem o model você não vai conseguir definir quais são os dados que você vai trafegar. O model é a definição desses dados. A store é como que você vai disparar o carregamento ou a sincronização. Você vai salvar os dados através do método sync. E o proxy é o caminho onde você vai entregar esses dados ou vai recuperar os dados. Então, aqui ele já fala, aqui ele já fala, na própria documentação dele, que ele tem as classes satélites. O módulo, por exemplo, tem os campos, tem as associações e tem as validações. A store é um conjunto de models, onde ela vai ter os filtros, os agrupamentos e também a ordenação dela. Nós vemos aqui então na definição de model como é que funciona. O model é a peça central para que você tenha a definição lá. Então vamos lá ver um exemplo aqui dele funcionando. Aqui, então, aliás, antes de ver o exemplo dele funcionando, ver mais ou menos uma definição mais resumida, mas bem clara e objetiva. Você tem os campos que são definidos por tipos, então você tem string, int, float e boolean. Você pode criar tipos customizados também, não recomendo porque geralmente você acaba atendendo nesses tipos aqui. E tem também um tipo que não está falando aí, que é o tipo date, tá? Para campos de data. Você tem o proxy, que é como que você vai comunicar os dados, né? Então você tem Ajax, RESTful, JSON-P para quando você vai obter dados de terceiro, e você tem a local storage, que é para você armazenar no browser. Você tem as associações e você também tem as validações, né? Que são alguns tipos de validação que você pode fazer dentro do módulo. Como é que você cria um model? Aqui é um exemplo de código de como é que você vai criar um model. Você define os tipos, os campos com seus respectivos tipos. Você tem o esquema. Aqui ele já está tratando a ideia de que um model, e o model pode fazer isso, tá? Você pode ter só um model sem store, e esse model ele vai fazer a sincronia de dados, ou seja, você consegue carregar ele ou você consegue sincronizar ele, por exemplo, criar um novo registro e já sincronizar lá com a fonte de dados remota. Lembrando que ele também tem uma coisa importante dentro do proxy, ele tem os readers, né, os tipos de leitor. No caso aqui, ele tem um leitor do tipo JSON e do tipo e como que ele vai ler isso aqui, né? Qual que é o nome da entidade, como que vai estar escrito aqui a regra de interpretação. Isso aqui, se você aprofundar mais na documentação, tem muita coisa para você ler em cima disso aqui. E lembrando que o link desse documento nós vamos deixar na descrição do vídeo para vocês poderem lerem depois com mais calma. Os proxies, ele vai falar aqui que são utilizados pelos modules e pela store para carregar e para salvar os dados. Você tem dois tipos de proxy. Você tem o client proxy, que é o memory proxy, e o local storage proxy. O memory proxy é para quando você tem os dados que são fixos. Por exemplo, você tem um dado que você na tua aplicação você tem um status que o cliente ele é ativo e inativo. A partir do momento que ele é inativo ou ativo, você não vai ter mais essa alteração. Você já pode criar uma proxy definindo isso daí direto nela. Então isso aqui é legal porque você já deixa os dados pré-definido dessa maneira. E o local storage é para, ao meu ver, você vai utilizar mais para você poder salvar, por exemplo, configurações mais gráficas. Por exemplo, eu quero salvar qual foi o tamanho da tela da window que o usuário fechou ela, para que quando ele for abrir de novo, ele recupere no mesmo tamanho. Ou quais foram as larguras das colunas do grid.
Como é que ele recupera isso de novo também? O Local Storage é uma excelente opção para você salvar direto no browser. E você também pode salvar outras configurações, enfim, aí vai da sua criatividade para utilizar esse recurso. Tá? E o Server Proxy são os proxies que você vai comunicar via HTTP com uma fonte de dados remota. Você tem o Ajax, você tem o JSON-P, que é para você comunicar com fonte de dados geralmente fora do seu domínio ou cross-domain, né? E o REST, que é um proxy bem legal porque ele já dá a ideia de que você consegue carregar algumas coisas baseado na formatação da URL. Então nós vamos ver um exemplo aqui embaixo, quando ele vai pedir para carregar um usuário 1. Então você imagina que vai ter a URL users 1 e aí você vai carregar aquele usuário. Então a gente vai ver isso aqui também mais para frente. O esquema é como que ele vai trabalhar todo esse esquema de tratar os dados, como é que ele vai configurar o proxy, a leitura, a escrita, como é que ele vai interpretar os dados, né? Aqui é um exemplo que ele vai falar, olha, eu tenho um user.json, ele está especificado no na minha URL.json lá, que você vai carregar os dados, e aqui é o exemplo de como é que estão essas fontes de dados. Então ele fala, ó, eu consigo interpretar isso para você automaticamente, tá? A Store, aqui ele vai falar que a Store é basicamente uma coleção de registros, e a Store, aqui ele já está dando um exemplo de carregar os dados de uma Store. Então aqui ele vai criar uma Store de usuário, ele vai fazer o método load, no callback do load ele vai lá e pega o primeiro usuário que ele carregou e já escreve o nome ali no console do browser, né? Você pode ter os dados já instanciados junto com a criação da Store, com a definição da Store ou com a criação da Store. São dois pontos, você pode criar uma Store já com os dados pré-definidos ou você pode definir a Store já, aliás, instanciar uma nova Store já com os dados que você já quer de início. Coordenação e agrupamento, lembrando que no vídeo que a gente falou, no primeiro vídeo aqui da série falando sobre XJS, nós falamos que o XJS tem mais de 115 componentes. Quando você vê um grid ordenando os dados ou agrupando os dados, é através da Store que ele faz isso. Se ele não tivesse a Store, ele não faz isso sozinho, então ele precisa da funcionalidade da Store para que isso aconteça. E lembrando que tanto o sort, o grouping ou o filter, que ele não está falando aqui, essas funcionalidades podem ser disparadas remotamente. Então isso aí também é bem legal, porque você consegue trabalhar isso no seu back-end, que você tem uma performance muito melhor para tratar o dado para o usuário final. E a gente também tem as associações. As associações é o exemplo aqui que ele vai trazer de um blog, onde você tem um usuário, e esse usuário tem os posts dele. Então ele vai falar que, olha, definiu o modelo de usuário, definiu o modelo de post. No meu modelo de post eu falo que eu tenho uma referência de usuário, que é onde eu vou fazer esse vínculo aqui, para poder depois futuramente fazer interações com isso, que a gente já vai ver aqui embaixo. De maneira expressa, o que ele vai fazer aqui? Ele vai carregar o usuário, aqui eu já assumo que ele está usando um proxy REST, né? Porque quando ele faz esse método load 1, ele está carregando o usuário de ID 1 e no callback ele já está trazendo o usuário e ele já vai começar a trabalhar com isso aí, que ele vai enumerar os posts daquele usuário. É bem legal isso aí. E depois você já pode também aumentar essa interação, onde você vai adicionar novos posts direto da classe do usuário, né? Direto do modo usuário. Então isso aí é bem legal também. Aqui nós vemos pela primeira vez aqui nesse documento aqui o método sync. O método sync é o que dispara a sincronia com o servidor dos dados, né? Ele detecta alterações, novos registros ou alterações ou exclusões e depois ele sincroniza tudo isso com o servidor. Ele vai sincronizar isso em 3 comunicações, ele nunca comunica tudo de uma vez. Então ele tem lá inclusive a configuração de quais são as ordens que ele vai comunicar isso com o servidor. Ele vai poder ele vai fazer um post, um put e um delete já, e aí você vai tratar isso no seu back-end e vai trazer o retorno para a sua aplicação.
Aqui ele fala que você pode fazer o inverso também, você pode carregar um post e depois descobrir qual que é o usuário, porque aí no vínculo está falando que é um post, só pode ter um usuário, mas um usuário pode ter N posts. E isso é mais aquela ideia de, para quem trabalha com banco de dados, é bem tranquilo entender isso daqui, tá? Aqui ele vai falar que, olha, ele pode carregar os dados de maneira alinhada, e aqui ele já tem quais são os posts, enfim, é bem interessante você pensar em como que você pode trazer os dados da sua aplicação para o XJS. Lembrando que ele fala que o framework ele faz automaticamente o parse desse tipo de dados, né, desse tipo de retorno, e realmente faz mesmo, tá? As validações, foi aquilo que eu falei para vocês. A validação, na minha opinião, o que eu acho interessante da validação é o seguinte: a validação ela serve para quê? Para, primeiro, facilitar para que você não faça duas validações desnecessárias sabendo que vai dar um erro lá no back-end. Então, para que você vai deixar o back-end ficar validando tudo toda hora, sendo que você já pode ter certeza dos dados aqui no client, e aí você vai enviar para o back-end vai validar de novo, mas porém você já sabe que você já enviou algo mais certeiro e que vai passar pelas regras lá no back-end. Então, as validações são essas: você tem quais são as regras que você vai clicar, que você vai criar, você vai definir e depois você vai validar isso através do seu código. Aqui ele vai falar quais são os tipos de validação, e aqui ele já vai falar um exemplo de como é que ele valida. Então você cria um usuário novo aqui no modelo que ele está falando, você vai lá e pergunta se o usuário é válido. Então nesse isValid, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todas as regras de validações e vai bater dentro do registro e vai responder com true ou false se está ok ou não. Caso esteja errado, você consegue também enumerar quais são os erros que você tem dentro do seu modelo. Isso é muito útil também, porque você consegue enumerar todos os erros e já facilita para você atender uma demanda visual aí, para orientar o usuário qual é o problema que ele está tendo na exposição dos dados, né? No insert dos dados. E é isso que eu ia falar para vocês no vídeo de hoje. Acaba com a parte de validação. Óbvio que nós vamos estender um pouco mais esse conteúdo. Eu, inclusive, preparei um conteúdo extra para vocês aqui. Lembra, para quem viu aquele vídeo da criação da primeira aplicação em XJS, que eu vou deixar um card aqui em cima, eu peguei aquela mesma aplicação, eu criei algumas classes e deixei aqui para a gente poder ver como é que funciona o carregamento de dados aqui com XJS. Essa aqui é uma lista de dados que eu tenho de um sistema que a gente já desenvolveu aqui na Behance. E aqui eu estou listando no grid quais são os produtos, né, bonitinho, ó, você vê que está funcionando aqui, né? E aí eu vou fazer o seguinte agora, eu vou pro Visual Studio Code. No Visual Studio Code, o que eu vou fazer aqui, só para vocês entenderem? Eu vou tirar aqui, eu deixei aqui só para vocês verem que eu estou rodando o Sencha App Watch, tá? E aí no Sencha App Watch é só para mostrar para vocês que eu estou servindo a aplicação na porta 255. Eu vou fechar essa tela aqui por enquanto. E aí, vamos lá então. Ele começa com, vamos lá começar primeiro com a fonte de dados, o produto.json. Aqui é o JSON que está salvo na raiz desse projeto, então ele está pegando da raiz aqui e trazendo para a aplicação com o XJS através da chamada da Store. A Store vai lá, por sua vez, e define que o proxy é Ajax e o arquivo que ela vai ler é o products.json, e ali ele já vai identificar que ele vai ler. Eu já coloquei essa Store para poder carregar automaticamente, ou seja, instanciou a aplicação, ele já vai fazer o load. Isso é opcional. Na maioria dos casos, nós utilizamos isso como false. Aqui, a título de exemplo, eu estou colocando só para agilizar a demonstração. O modelo, qual que é a classe que vai ser utilizada como modelo desses dados e qual é o apelido da minha história. Isso aqui é importante para dar agilidade no desenvolvimento da aplicação com XJS. Vamos no model. O model é o tratamento. Eu fiz algo bem simples, mas eu só deixei um exemplo com o nome de campos em português para ficar mais claro o exemplo. Mas aqui são todos os campos que eu tenho lá no meu arquivo JSON e eu estou tratando eles aqui. E depois eu tenho lá no meu grid a definição do uso da minha store, qual que é a store que eu vou requerer, né? E qual que é
o tipo da minha store que eu vou associar com o meu grid. E depois eu tenho aqui quais são as colunas que eu vou utilizar para demonstrar. Então, estou usando 3 colunas aqui para poder demonstrar isso para vocês. E na página principal, eu fui lá no menu que tinha já, eu coloquei lá um item novo, Products, coloquei um ícone aqui, coloquei o layout. Para quem não viu o vídeo de layout, nós já demos um overview num vídeo aqui no canal, então não deixa de ir lá e ver para você começar a entender o resumo de como é que funciona o layout. Aqui eu coloquei o VBox com o Align Stretch, ou seja, para esticar, ocupar todo o espaço. E aqui eu estou colocando o grid, falando que ele é flex para ele ocupar o espaço disponível na tela. Enfim, era isso que eu tinha para passar no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, dê um feedback para a gente através do gostei ou não gostei, para a gente saber como é que está o nosso conteúdo. Se você ficar com alguma dúvida ou alguma sugestão, tem os campos de comentário aqui embaixo. Não deixe de interagir com a gente. Também eu pedi para você compartilhar esse vídeo se você conhece alguém que está trabalhando com, por exemplo, com alguma ferramenta desktop, Delphi, Windows Form, enfim, e está interessado em migrar para a web. XJS é uma solução, é a melhor solução para isso, na verdade, né? E vou pedir para você também não deixar de se inscrever no nosso canal e também de nos seguir nas nossas redes sociais. Então, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, um abraço e até a próxima!